Pode começar. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Recebam um abraço caloroso de todos os integrantes da Associação Espírita Fraternal, a casa em que trabalhamos aqui, bem como de todas as casas espíritas de nossa cidade, de Nova Friburgo. Hoje nós vamos falar o capítulo 17, né, a lição 17 do livro Caminho, Verdade e Vida, da obra de Emmanuel, da psicografia abençoada de nosso saudoso e querido Francisco Cândido Xavier. Nós vamos falar hoje, né, por Cristo. E vamos ler aqui, no caso, a página para depois começarmos a tecer, né, os comentários, para começar a, enfim, estudar o capítulo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Está em Paulo, Filimão, capítulo 1, versículo 18. Enviando Onésimo a Filemão, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos ocorre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele, e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Porque, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão. Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa? Dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento, em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que, quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, por enquanto, só Ele tem para dar com abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregue a preocupações inúteis, porque o Cristo é também seu credor e deve colocar os danos do caminho em sua conta divina passando adiante. Então, nós vamos observar, né, nessa passagem bem interessante, né, de Paulo, que ele tinha um amigo, Onésimo, que fora também um ex-presidiário, um ex-preso, né, ou seja, onde ele consegue a liberdade dele. Nós vamos perceber, né, que ele fala com aquele que ele possa ter dado prejuízo, que ele possa ter causado algum dano, que também vinha a ser amigo de Paulo, o apóstolo, para que pudesse, né, nessa carta que ele faz aos Romanos, para que ele tivesse misericórdia para com ele, que não cobrasse dele a dívida, mas se fosse cobrar, caso cobrasse, que viesse até Paulo, e eles se entenderiam porque ele sabe que estavam praticando e trabalhando pelo Cristo e por amor ao Cristo o Evangelho, estavam divulgando a Boa Nova. Então também não é apenas falar, dizer, mas precisamos também revestir de atos as nossas palavras, porque as palavras, elas realmente podem encantar, mas o exemplo ele vai arrastar. Então é o que o Paulo está falando para o seu amigo, para que ele saiba aproveitar também esse momento, né? Não que ele não fosse, mas ele se antecipa e fala dessa situação. Olha, se algo acontecer, tem de misericórdia dele, mas se não tem como você poder aceitar essa situação por algum motivo, ou lhe causou um prejuízo muito grande, que lhe, de alguma maneira lhe ofendeu, lhe trouxe problemas, coloca na minha conta, né? E nós vamos vendo que a todo instante, dentro dessa caminhada evolutiva em que nós já estamos há milênios e milênios, né? Somos espíritos já que já reencarnamos centenas de vezes e ainda continuamos caindo nos mesmos e tropeçando nos mesmos pedregulhos do egoísmo, da vaidade, da sensualidade,
do crime, do orgulho, da vaidade, da mágoa, do rancor, da tristeza, da blasfêmia, da incredulidade e por aí afora. E tudo isso a gente acaba sendo amparado e protegido e auxiliado pelo Cristo, porque Ele nos abençoa. E Ele se torna o nosso credor das nossas dívidas perante ao Pai. E Ele está sempre advogando em favor de todos nós. Como a nossa querida Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, Maria, intercede por todos aqueles que saíram pela porta do suicídio, pela porta da fuga translocada, por razões que eles estavam em sofrimento tão grande que acharam que a morte seria a melhor solução. E não estamos aqui falando com nenhum tom de julgamento, jamais. Estamos falando, sim, de que ela advoga, de que ela intercede com a sua falange, sua legião de Maria, por todos aqueles irmãos e irmãs que estão nessa situação tão triste, tão infeliz. E ela intercede a Jesus, que intercede ao Pai. Ou seja, todo o trabalho é sempre de união, todo o trabalho é sempre de respeito, é sempre um trabalho de tentar soerguer aquele outro que cai. Nós vamos perceber, né, que o nosso querido Haroldo Dutra Dias diz aqui: no atual comentário, o benfeitor realça nova mudança conceitual, dessa vez no que diz respeito às definições de crédito e débito perante a lei divina. Porque todos nós conhecemos na questão da contabilidade, crédito e débito, né? Aquilo que entra é crédito, aquilo que sai é débito, ou a gente coloca na lista de débito aqueles que estão nos devendo naquele caderninho. Como também, quando ele paga, nós colocamos ali que está tudo certo, ou até mesmo que ele tem agora um crédito de tanto. Isso é muito normal no mundo das finanças, no mundo do dinheiro, no material, né, que faz parte, mas também nós vamos ver as questões que existem no campo também do amor, da troca, da misericórdia, do auxílio, da caridade, porque também é um tipo de crédito e débito que acontece, onde não entram as moedas, né? Meu falecido pai às vezes dizia algo que era bem interessante, né? Que é melhor dever dinheiro do que dever favor, porque aquele a que você deve o favor às vezes, você acha que já pagou, mas ele continua achando que você ainda é um devedor. Ou seja, precisa também haver um limite, precisa também haver um pouco, né, da conscientização de cada um. Mas seguindo aqui, ele diz: na qualidade de seguidores do Cristo, com larga soma de débitos kármicos a serem sanados, seja pela expiação, seja pela força purificadora que possui o trabalho no bem, todos reconhecemos nossas próprias limitações e escassez de nossos recursos espirituais. Olha que colocação interessante do Haroldo Dutra Dias. Na qualidade de seguidores do Cristo, com larga soma de débitos kármicos a serem sanados. E como que nós vamos sanar esses débitos kármicos? Bom, nós temos as expiações, temos as provações, temos o resgate no plano físico que a gente vê, né? Passando e sofrendo dores morais, físicas, emocionais, mentais, perispirituais, ou seja, de toda a sorte, mas também quando buscamos o caminho da retidão, quando estamos arrependidos de forma verdadeira e não mais querendo errar, implorando ao Cristo que interceda por nós perante a Deus, Ele o faz. E como é que nós vamos sanar essa questão? Fazendo o bem, trabalhando no bem. Como diria o saudoso Divaldo Pereira Franco, né, nosso querido Divaldo, ele dizia que o bem que se faz apaga o mal que se fez. É lógico que tem situações que é necessária em que nós passemos pelo peso da dor, pelo peso daquele constrangimento, daquela situação, porque nós precisamos retirar a nódoa, retirar o sofrimento, retirar aquela mancha que nos envergonha perante a nós mesmos, perante aos nossos irmãos de caminhada, perante a quem devemos e perante ao Pai. E aí nós estamos ali vivenciando aquele resgate mais sofrido, né? Aquela situação mais complicada, mas que vai nos trazer a paz tão sonhada, vai nos trazer de volta o equilíbrio, vai nos trazer de volta a vontade de cada vez mais trabalhar pelo bem. E ele continua, e ele diz aqui: que a gente temos que reconhecer nossas próprias limitações e escassez de nossos recursos espirituais. Muitas das vezes nós nem acreditamos mais em nós. Estamos tão decepcionados, tão envergonhados, tão tristes, acabrunhados mesmo, que não acreditamos, mas o Cristo ele continua
a acreditar em cada um de nós e espera por cada um de nós. Ele disse que ele era o bom pastor e não perderia nenhuma de suas ovelhas e que caminharia todas elas de volta ao seio do Pai. Ele diz que não perderia nenhuma. Ele não diz, eu posso perder uma aqui, perder outra lá, não tem problema, são tantas. Não, eu não perderei nenhuma. E ele ainda afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. E ele não faz isso de presunção, nem de orgulho, nem de vaidade, que o Cristo não tinha nenhuma dessas infelizes qualidades não, viciações que nós ainda temos. E muitas das vezes ainda nos comprazemos com ela. Ele quer dizer o seguinte: eu sou o roteiro seguro, porque meu amor é infinito, porque eu conheço o Pai e ele me conhece, e eu faço a vontade dele que está nos céus. Tudo isso é por Cristo e para o Cristo. E ele faz todo esse trabalho de uma maneira muito equilibrada, muito amorosa, muito tranquila. Ele sabe esperar o momento exato em que cada está necessitando do que necessita naquele momento. E aí ele vem, envolve aquela criatura com todo o seu amor, com toda a sua ternura, através dos seus trabalhadores, da sua legião de anjos e arcanjos que trabalham, de espíritos de grande envergadura, até mesmo espíritos menores, mas que já estão voltados e trabalhando de forma sincera no bem, buscando também ali a sua renovação, dando continuidade à sua reforma íntima, fazendo todo um trabalho, estejam eles encarnados ou desencarnados, porque nós temos os trabalhadores do Cristo em todas as regiões. Não existe vacuidade. Eles estão encarnados, estão trabalhando no plano físico. Eles estão desencarnados, estão trabalhando nas regiões umbralinas, nos potenciais, nos nossos lares da vida, em outras colônias. Ou eles também estão no plano físico, muitos deles dedicando horas de trabalho pelo Cristo, pelo amor de Jesus, para poder beneficiar, para poder auxiliar os irmãos que aqui estão e outros que estão nas esferas maiores, trabalhando cada vez mais, levando para todos nós esse momento de caridade, de amor, esse momento de auxílio, para que nós possamos abrandar os nossos corações, que ainda temos tantas dores, tantas mágoas, que se tornam até muitas das vezes corações endurecidos. Mas nada que o amor de Jesus, nada que sua palavra amiga, nada como o seu amor para fazer com que nós nos transformemos. E o nosso querido Haroldo continua. Paz, felicidade, vida superior são patrimônios do Mestre. Integram o tesouro das suas divinas aquisições. Essas dádivas, porém, são distribuídas por eles com inesgotável misericórdia, ou seja, ele não é um assambarcador da felicidade alheia. Ele não é aquele que quer tudo para si ou que pega para economizar ou distribuir de acordo com aquilo que lhe interessa ou aqueles que ele acha que estão preparados ou não. Muito pelo contrário. Todo o amor, toda a bondade, todo o carinho, toda a misericórdia, todo o auxílio, ele vai fazer com todos os irmãos. E normalmente começa com aqueles que são mais atrasados, que estão mais empedernidos no crime, que estão mais envolvidos nas situações pecaminosas, nas situações de sofrimento, seja no campo físico, no campo espiritual, no campo emocional, no campo moral, porque são seus prediletos. Mas também ele continua auxiliando a todos os irmãos que estão vamos dizer, nessa caminhada evolutiva, passo a passo, vivendo ali, desconstruindo tudo aquilo que nós construímos de errado, de infeliz, como também dando continuidade a tudo aquilo que nós já conseguimos construir, a melhorar, a modificar em nós. Por isso que ele disse que o meu jugo é manso e o meu fardo é leve, porque ele sabia que aquele que buscasse o entendimento, que buscasse o caminho da retidão, que buscasse o caminho do amor e que buscasse o Cristo como seu guia, modelo e mestre, teria o auxílio necessário. E assim acontece.
O recebimento incondicional dessas bênçãos nos torna devedores do Cristo, e a compensação do débito se efetua quando doamos a alguém mais necessitado que nós outros, em especial aqueles que se converteram em nossos adversários. Nós vamos perceber aí que existe duas nuances, né? O recebimento incondicional dessas bênçãos nos torna devedores do Cristo, ou seja, tudo aquilo que Ele está nos auxiliando, que Ele está nos amparando, que Ele nos dá as mãos para que possamos nos levantar, né, dos nossos erros e continuarmos. E quando fazemos isso, Ele espera também, da nossa parte, que nós possamos retribuir com caridade, com amizade, com respeito. E muitas dessas, vamos dizer, dádivas que nós vamos fazer para com o nosso irmão, ela não é só na questão material, que não é menos importante, né? Alimentar aquele irmão que está com fome, alimentar aquele que está necessitado, vestir aquele que está despido, ou cuidar com medicamentos daquele que se encontra doente, ou de outras maneiras, ouvir aquele que está necessitado de pôr para fora suas dores, seu sofrimento, e você, de alguma maneira, poder auxiliar, né? Como acontece nas casas espíritas, no atendimento fraterno, nós também podemos e devemos fazer o atendimento fraterno onde estivermos. Se somos requisitados ali pela dor do próximo, se somos ali visitados pelo sofrimento daquele irmão, seja qual o tipo for, nós temos a obrigação e nós temos que saber aproveitar a oportunidade bendita, para que não percamos a chance daquele encontro, porque aquilo ali também não foi ao acaso. Com certeza não existe o acaso, e nós sabemos disso. Então, temos de estar atentos. E se percebemos que o nosso irmão está sem jeito, nos aproximemos dele ou dela e conversemos a conversar, comecemos ali uma maneira de fazer com que ela sinta, que essa pessoa sinta a confiança de se abrir para conosco, de colocar para fora todo aquele sofrimento. E nós estaremos ali representando o Cristo. Nós seremos, naquele momento, mais um apóstolo útil, mais um servidor, mais um tarefeiro, mais um daqueles que está vivenciando aquele momento. Muitos vão falar, mas Vital, nós vamos cair em erros daqui a pouco, talvez tropecemos, porque isso faz parte da caminhada. Sim, faz parte da caminhada, mas como já disse André Luiz, para ninguém vai ser bom sem trabalhar. Então nós vamos trabalhar, vamos cair, vamos levantar, vamos cair menos, vamos demorar menos tempo na queda, ou então vamos evitar a queda e vamos seguir em frente. Ou seja, somente assim nós vamos nos tornando úteis. E a nossa utilidade vai tomando conta de nosso tempo. E esse tempo que nós doávamos de uma maneira limitada começa a se dilatar. E com esse dilatamento, nós vamos começando a compreender e a interiorizar todo esse processo. E aí, o que era antes algo, uma exceção, passa a ser o cotidiano, passa a ser o nosso dia a dia. Porque quando nós nos preparamos para o trabalho, quando nós buscamos verdadeiramente, sem nenhum interesse, a vontade pura e simples de fazer o bem, os irmãos iluminados vêm também para ter conosco. Eles também nos cercam, eles também nos amparam, porque eles veem em nós a boa vontade. Ah, a boa vontade. A vontade de superar aqueles erros, a vontade de seguir em frente, a vontade de amar, a vontade de aprender a verdade, amar o que é o amor de verdade do Cristo. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo ele diz lá: reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para vencer as suas dificuldades, para vencer aquelas situações que ainda poderiam aprisioná-lo. Não diz que é aquele que já se transformou moralmente, bem aquele que já resiste a todo tipo de tentação. Não, porque seria impossível também acontecer isso num plano de expiações e provas, num planeta Terra. Não teria como. Até porque aqui nós ficaremos até o quanto a Terra possa comportar da nossa evolução, seja ela espiritual, intelectual, moral,
e por aí afora. Então, nós vamos buscar também outra ferramenta de trabalho, que é a caridade. Nós vamos buscar também outra ferramenta de evolução e de misericórdia, que é o perdão das ofensas. E precisamos, porque muitas das vezes perdoamos aquele que nos fazem mal, mas não conseguimos perdoar a nós mesmos. Somos implacáveis, somos algozes terríveis, pior do que muitos obsessores que estariam à nossa volta. Muitos deles até falam assim: eu não faria melhor. Com certeza ele está de parabéns. Nem eu pensei em tanto requinte de sofrimento para com esse irmão. Mas o que acontece? Temos que abrir as portas do nosso coração. Temos que também derrubar de vez esse orgulho que não nos permite errar. Muitas das vezes erramos por questões de viciações, né? Pelos condicionamentos que vivemos durante muitas e muitas reencarnações. E aquilo nos traz tanta tristeza, tanto pesar, que nós nos sentimos o último dos seres humanos. Mas vem sempre o Cristo com sua palavra e sempre nos lembrando do seu amor e perguntando sempre: companheiro, cadê teus acusadores? Eu também não te julgarei, como fez com a nossa irmã que caiu em adultério. E nós vamos nos reerguer e vamos buscar esse alto perdão. Vamos buscar essa mudança. Vamos quebrar os paradigmas do orgulho, da vaidade, porque por trás do perfeccionismo está um orgulho, e muito forte, infelizmente. Por que isso? Porque perfeitos, se perfeito somente é Deus, podemos ter a perfeição relativa. E aí, nós trabalhando, ou aprendendo, ou estudando, ou fazendo alguma tarefa, ou alguma situação, cometemos uma falha que não era da nossa vontade e nós nos encolerizamos, nós nos sentimos tão envergonhados, ou ficamos com tanta mágoa, com tanto ódio, com tanta raiva. Isso é o orgulho atuando, que ele diz que nós não podemos errar, por que que não? Pelo contrário, no outro dia, Haroldo Dutra Dias falou uma coisa muito interessante. Nós nos levantamos, caminhamos e não erramos mais naquilo. Qual será o próximo passo? O novo movimento desconhecido. E isso pode fazer com que nós o quê? Erramos. Que nós vamos cair e errar. Ou seja, então assim é a didática. Seria ótimo se não acontecesse isso, mas para isso precisamos das ferramentas adequadas. Precisamos seguir ao pé da letra, nem à risca, não fazer ao próximo o que não queremos para si mesmo. Precisamos ter mentes evoluídas e pensamentos amorosos, iluminativos o tempo todo, mesmo diante de situações que nos aviltam, que nos irritam, que nos incomodam, até mesmo vendo a crueldade praticada por outros, onde nós já nos alardeamos a ter a espada do juiz e julgador e do carrasco e fazemos o trabalho completo, né? Acusamos, julgamos e sentenciamos e vamos fazer ali o resto do trabalho. Ou seja, não é por aí. É lógico que sabemos que temos que ter a indignação diante de situações que são cruéis. É ótimo, é lógico que não vamos permitir que as coisas aconteçam e não façamos nada, porque estaremos sendo omissos e coniventes. Mas também precisamos compreender que o julgamento final só cabe a um, é Deus. Porque se o Cristo que podia julgar não julgou, por que nós faremos isso? Não estamos falando da legislação terrena, não estamos falando aqui das situações que são necessárias no planeta, porque senão, se não houvesse a justiça, se não houvesse o trabalho da justiça, não houvesse o trabalho da polícia, da promotoria e todos os outros órgãos, já estaríamos vivendo uma Babel, uma barbárie total, e aí seria muito pior, porque estaríamos de volta ao caos. O tão temido caos que as civilizações antigas tinham medo, porque se perdia tudo aquilo que foi construído, porque ainda estávamos muito mais próximos à barbárie do que da inteligência, de conceitos sociais, da humanização, da fraternidade, né? Ainda existia muito o interesse individual, o interesse próprio e aquelas situações que nos afastavam do Cristo. Por isso, os deuses sanguinolentos, né? Os deuses da vingança, os deuses da guerra e toda aquela estrutura viciosa, toda aquela estrutura complexa. Mas vamos seguir. E temos que entender ainda
que muitos daqueles que nós fizemos mal se tornaram nossos adversários. Ele diz o que aqui, o Haroldo? Que nós precisamos fazer o que pudermos por eles, porque de alguma maneira fomos nós que colocamos o pé na frente deles, ou no trançapé, como diz na linguagem de futebol, bateu canela com canela e caiu. Agora nós temos que estar ali para ajudá-lo a se reerguer, fazendo a nossa parte. Ah, mas Vital, eu já fiz tudo que podia, já fiz em várias reencarnações, mas ele não me perdoa de maneira nenhuma. Aí é um problema vai passar a ser dele, não mais seu. Porque você fez tudo o que podia. E quando a justiça de Deus achar que chegou ali o fim do seu débito, você sai da sintonia dele. E aí ele vai ficar numa situação complicada, porque ele também teve a oportunidade de perdoar. E ele também tem dívidas de outros tempos. Só que nesse momento ele investe a toga de credor. Aí a vida gira, né? E aí ele vai virar de costas e vai olhar e vai falar assim, como eu sempre digo nas minhas palestras: que fila é essa de pessoas aí? São os seus credores. Senhor, misericórdia, agora é tarde. É tarde, entre aspas, porque nunca é tarde. Mas agora você podia ter se reconciliado com o teu inimigo enquanto estava com ele a caminho. Você podia ter perdoado o teu companheiro que tantas vezes se humilhou e se colocou à sua disposição e tudo fez e você, de alguma maneira, mesmo com o véu do esquecimento, não conseguia se libertar daquilo. Você preferiu sempre o cálice amargo do revide, da vingança ou da indiferença. Agora, vais ter também, ao seu turno, que se entender para com seu irmão, que está ali agora na figura de credor, de cobrador, no direito dele. Muitas das vezes, ele vai conseguir reverter a situação. Em outras, ele não conseguirá. É como naquela passagem, né, que o homem devia 10.000 dinheiros e pediu ao rei para que não lhe vendesse a esposa, os filhos, nem tomasse a sua casa, nem o fizesse dele escravo, mas lhe perdoasse a dívida. E o rei, tomado de compaixão, perdoou a dívida e deixou-lhe seguir em frente. E aí, ele passando, né, na saída do palácio, por uma pessoa que lhe devia 100 dinheiros, ele agarra na goela e diz: paga-me agora, eu te entregarei para a justiça. E o homem se ajoelha de coração e alma genuflexa, ele pede: dai-me mais um tempo, eu terei o dinheiro e lhe pagarei. Qual era o papel desse homem, desse credor, que até um minuto atrás era um devedor, quanto mais era de perdoar e falar: não, meu irmão, segue o teu caminho, você não me deve mais nada. Ou então, olha, quando você puder pagar, quando você arrumar o dinheiro, você faz isso. Mas não. Ele se torna vaidoso, se torna orgulhoso, porque na verdade ele nunca deixou de ser, porque se ele realmente tivesse com todas as vestes, né, e com a envergadura da humildade, quando ele visse aquele irmão pedir a ele para dilatar o prazo ou para não pagar mais, aliás, na verdade, ele nem teria agarrado pelo pescoço, né? Na verdade, ele teria encontrado com ele. Se ele não falasse nada, ele ia falar: olha, sabe aquela dívida que você tem comigo? Sim, eu perdoo a sua dívida. Aí sim, ele demonstraria que estava preparado, que realmente houve a transformação moral dele, de uma pessoa melhor, se tornando mais humana, mais misericordiosa. Mas infelizmente não foi o que ele fez. E aí, um dos soldados fala o que aconteceu para o rei tomado de cólera, o que faz? Manda pegar o camarada, trazer, e aí manda prendê-lo a ferros e só vai ser libertado quando pagar até o último centil. Assim também será, porque o Cristo ele nos aponta o caminho sempre, um caminho florido de misericórdia, de amor, mesmo quando estamos passando pelos espinhos, mesmo quando estamos passando pelo meio da sarça, mesmo quando o caminho é pedregoso e nossos pés estão sangrando, ele está ali conosco através de seus trabalhadores. Então, ele mesmo diz também que só sairá da prisão depois de pagar até o último centavo. E podemos continuar a ver que nessa situação toda, né, precisamos fazer essa desconstrução e fazer uma nova, buscar um novo entendimento, buscar uma nova condição, buscar uma nova maneira de refletir
diante das situações que surgem, agirmos com mais empatia é o necessário. E ele continua dizendo: nossa contabilidade divina não há lugar para excluídos, já que todos recebem do alto, como também não há lugar para vítimas no trabalho do bem. Uma vez que o trabalhador fiel, prejudicado ou ferido, é alguém que coloca os danos do caminho na conta divina do Cristo, para o abatimento da sua dívida pessoal, no tempo oportuno, no qual a justiça divina efetuará justas e sábias compensações. Que interessante, né? Ainda que aparentemente nós só estejamos sofrendo, não estamos conseguindo receber nenhuma benesse, entre aspas, mas a benesse já está ali, é no trabalho, é na dor, porque o Cristo nada merecia ter passado. Ele não tinha que ir para o madeiro infamante. Ele não tinha que passar por aquela situação de sofrimento. Mas ele sabia que aquilo tudo fazia parte do roteiro. É lógico que havia livre-arbítrio, os homens podiam modificar, não existia ali aquela situação da certeza absoluta, mas era 99,99% de chance de acontecer. E aconteceu. E o que o Cristo fez? Envolveu a todos os personagens, a todos aqueles que iriam traí-lo, ou que pensaram de maneira diferente, ou que se acovardaram e fugiram, e para cada um, ele deu o melhor de si ainda. Sirineu, um dos últimos que vai carregar a cruz, tem a filha doente em casa que fica curada. O bom ladrão, que está ao lado do Cristo, Dimas, também de alguma maneira é consolado e recebe as bênçãos de que melhores momentos viriam para ele quando desencarnasse. Ah, Vital, então ele não vai ter que resgatar? Isso não se trata de resgate, se trata de auxílio, se trata de que ele, pela sua atitude, pela sua colocação, se fazia portador do direito da mudança, se fazia portador da compreensão. Ele admite seus erros e vê que o Cristo nada tinha feito. Então, por essa questão de sintonia, ele vai ser auxiliado. Quanto ao resgate, é lógico que ele vai ter de resgatar para poder ficar quites com a sua própria consciência e poder seguir em frente. Consola sua mãe, e João diz: eis aí a sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. E vendo a turbamulta, vendo aquela situação translocada, Jesus ainda pede ao Pai: perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Antes, ainda no jardim, quando nosso irmão Judas beija-o, ele diz: a que vens, amigo? Em hora nenhuma, sabendo de tudo o que iria acontecer, ele maltrata, distrata, ignora, afasta, repele. Pelo contrário, ele acolhe, e acolhe com mais amor ainda, porque sabia das dores que esses irmãos iriam sofrer, das dores morais. Pedro, que se esconde e nega Cristo por 3 vezes, e o mestre o avisou também, falou para com ele. Como também, através de um sonho, fala com a mulher de Pilatos que ele condenaria o inocente. Ou seja, a todo instante, Jesus está a distribuir a mancheias o seu amor, a sua misericórdia, a caridade, a fraternidade. O que ele exige de nós? Apenas que amemos, como disse nosso querido Chico Xavier. O Cristo não pediu nada mais do que amemos, mas parece que é tudo o que nós não conseguimos fazer. Mas adoramos receber o amor, adoramos ser compreendidos, amamos ser respeitados. Como gostamos de vivenciar momentos em que possamos encontrar uma palavra amiga, alguém que nos carregue nos braços quando estamos em sofrimento. Se somos seguidores do Cristo, ainda que com muitas dívidas e erros, mas se já estamos buscando trabalhar para o Cristo, que trabalhemos de forma verdadeira, que possamos realmente nos doarmos
Fazer o movimento de dentro para fora, sem esperar nada em troca. Jamais. Fazendo tudo aquilo que nos cabe, tudo aquilo que nós podemos fazer. O capítulo enfatiza que estamos sempre em dívida para com Cristo, pois tudo o que temos e as providências para a vida vêm dele. Aceitação de sofrimentos. Diante das calúnias, ingratidões ou dificuldades, em vez de desespero, a atitude correta é aceitar essas experiências como uma pequena parte de nossa imensa dívida, um sacrifício voluntário em memória de seu nome, o Cristo como fonte e credor. Certa feita, conversando com um amigo, ele me falou que um conhecido dele, que era espírita, frequentador de anos de uma casa espírita, aí em determinado momento ele foi adentrar na casa espírita e o irmão que estava lá não estava num bom dia, devia estar com muitos problemas, não soube recebê-lo da maneira adequada, recebeu esse irmão com um pouco de frieza, não teve ali uma cordialidade, e esse irmão se aborreceu, e já faz mais de 5 anos que ele nunca mais botou os pés na casa espírita. Uma vez, parando e pensando, a gente analisa, mas não era o momento dele acolher aquele irmão também? Não era o momento também dele compreender que aquele irmão que está ali, apesar de estar na portaria da casa espírita, mas não importa, poderia também estar vivenciando problemas e estava ali, fazendo o seu melhor, ainda que o seu melhor fosse muito pouco? Aí nós vamos ver de novo a questão do orgulho. Mas tudo vai ter conserto, tudo vai ter uma maneira de se ajeitar. No outro dia eu estava analisando uma situação sobre a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles. Todas as últimas reencarnações dela foram de sofrimento, de dor e da perda da vida. Ou seja, espíritos de alta envergadura que vêm nos dar o exemplo do amor e do condicionamento, do envolvimento total para com a causa cristã. Ou seja, nós que ainda somos devedores de muito, que ainda não temos tantos créditos assim, nos desesperamos ou nos ofendemos quando simplesmente alguém dá uma alfinetada no nosso orgulho, ou alguém fala algo que não concordamos, ou faz uma colocação que muitas das vezes não é para conosco, mas interpretamos e achamos que é. E começamos ali a desenvolver um turvilhão de pensamentos infelizes que vai enegrecendo as nossas resistências, que já são poucas no campo psíquico e moral, e daqui a pouco vai desaguar na parte perispiritual e terminar no corpo físico, onde nós vamos sofrer doenças de diversos matizes. Então, que já que não podemos ser totalmente espiritualizados ainda, que pelo menos sejamos, que nós possamos ser mais inteligentes e optar pelo melhor caminho. Porque uma hora também a inteligência vai ceder um espaço para o amor. E aí daqui a pouco o amor é contagiante. E com certeza ele vai também inundar o nosso coração. E nós vamos conseguir caminhar e ir mais além. Pessimismo e desespero são inadequados. Se estamos empenhados no amor do Mestre, o pessimismo e o desespero não são razoáveis quando confrontados com as dificuldades da vida. Muitas pessoas falam assim: ah, mas o espírita tem a mania de ficar olhando para baixo, só se comparando com aquele que está pior, mas também será que ele não mereceu? Ou será que ele está ali em missão? Ou será que está nisso ou naquilo? Não importa. O que nós temos que fazer é tentar auxiliar a todo aquele que está sofrendo mais do que nós. E, ao mesmo tempo, nós vamos também, ao nosso turno, compreendendo que esse tipo
de posicionamento não é o posicionamento do evangelho, da boa nova, do pessimismo. Não estamos falando que temos que ser ingênuos. Não estamos aqui falando que temos que ser aquele otimismo pueril. Não. Para isso, temos o discernimento, temos a maturidade, temos também o raciocínio, a inteligência. Mas eu quero dizer, no sentido pessimista, que vê tudo errado, igual aquela hiena e aquele leão. Ó dia, ó vida, ó azar, tudo ele via só o lado ruim. Não conseguia ver nunca o lado bom de nada. E isso é terrível para nós que estamos encarnados e também para quando estivermos desencarnados, porque muitos acham que, como desencarnou, acabou o problema, ou acha que vamos estar livres daquelas situações. Não, porque o pensamento é a sede do espírito, o cérebro é a sede, e ou seja, nós pensamos, então aquilo se torna uma forma, a forma pensamento. Nós vivenciamos aquilo que pensamos, nós começamos a construir coisas, inclusive materiais. Se forem infelizes, infeliz também será o reflexo disso. E aí, quando nós chegamos do outro lado, carregamos toda esta nuvem negra de pensamentos, de sentimentos, de vibrações. E como não existe vacuidade, como não existe vazio, o que existe é sintonia, nós já nos sintonizamos também com aqueles outros irmãos e irmãs que estão lá do outro lado nessa mesma faixa vibracional. Precisamos fazer o máximo possível para nos afastarmos desses pensamentos. E as ferramentas estão aí: leitura edificante, frequentar a casa espírita, água fluidificada, mudança de atitude perante a vida, mudança de comportamento, mudança de pensamentos, buscar ser mais tolerante consigo mesmo, buscar compreender que é sujeito a erros, buscar e entender a fazer o trabalho no bem, por menor que seja, de maneira desinteressada. Ah, hoje eu fui na rua, tinha um caco de vidro, um gargalo de garrafa. Peguei aquilo ali, tirei e botei na lixeira. Que bom, você já começou um trabalho no bem. Porque, infelizmente, nós temos a mania de achar que trabalho no bem é a mansão do caminho. Que trabalho no bem é montar algo gigantesco. É importante, mas ainda está um pouquinho fora do nosso bico, pelo menos do meu. E tudo que eu estou falando aqui é normalmente sobre mim e não sobre os senhores e as senhoras. Mas precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Se aquele momento, o que aparece para eu fazer de bom, de útil, é dar um pão, um copo de café com leite para aquele irmão, é o que eu vou poder oferecer. E olha que muitas das vezes aquilo ali vai ser um divisor de águas lá na frente, a gente nem imagina. Se eu posso emprestar um dinheiro a alguém que está necessitado, está numa situação muito ruim, que eu faça desinteressadamente. Então, nós vamos fazendo todo esse trabalho, e todo esse trabalho, e tudo isso é por quem, meus irmãos e minhas irmãs? É pelo Cristo, é por Ele. Nós, outro dia, ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante para finalizar o trabalho dessa noite. Ele diz sobre o perdão, que o perdão é o único presente que você dá, mas quem recebe é você. Porque você segue com a sua vida, e o irmão endividado precisa resgatar, para poder quitar sua dívida com Deus e na sua consciência, e para com a consciência daquele que ele feriu. Deus é tão bom e justo que fez o perdão para a vítima, seja quem for, até o próprio indivíduo, pois às vezes o único prejudicado somos nós mesmos. Mas Deus, na sua sapiência e misericórdia, permite que a vítima se liberte da dor, do sofrimento, mesmo que demore o tempo que for necessário, e permite que o culpado, o causador, possa ter esperança de dias melhores, enquanto aguarda a oportunidade de quitar sua dívida para com o Pai e para com a sua consciência e aos seus credores. Todos somos
ou já fomos, de alguma maneira, culpados pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E eu digo também um pouco a mais: não existe nenhum inocente no plano físico. Todos, de alguma maneira, já foram algozes, como também já figuraram nas filas daqueles que são as vítimas. E esse papel vai se trocando de acordo com a nossa evolução. Quanto mais evoluímos, quanto mais compreendemos o Cristo, quanto mais colocamos o Cristo dentro de nós, nós conseguimos deixar de ser tão credores. Ainda que não esqueçamos, ainda que aquilo incomode, mas faz parte. E conforme vamos também compreendendo, nos colocando na posição do outro, nós vamos também conseguindo a nossa liberdade. E com isso, nós vamos evoluindo e não vamos cometer mais tantos erros, pelo menos erros conhecidos, erros que já podemos, de repente, superar e seguir adiante. Então, para encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos sempre, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as alegrias, dos momentos felizes e momentos de tristezas, que possamos tirar de todos esses momentos o melhor que pudermos, para que possamos fazer novos alicerces, para que possamos tecer novas tramas, mas tramas com fios coloridos, com fios dourados, que possamos buscar sempre de alguma maneira a esperança, buscar de alguma maneira sermos transmissores, sermos trabalhadores do Cristo. Por mais que nós possamos estar sofrendo ou passando por situações de dor, seja ela qual for. Obrigado pelo silêncio respeitoso e que possamos ter uma noite abençoada e um bom término de domingo.